De volta com o Sport Center, a gente fala agora da vitória do Flamengo em cima do Macaé, jogando fora de casa, 2-0. O Rodrigo Muniz fez os 2 gols. E olha que essa vitória poderia ter sido ainda mais folgada, porque o Flamengo perdeu o pênalti, teve bola na trave, logo no começo aí, ó, bola na trave. Sormani, um Flamengo com um time cheio de garotos, porque o time principal está de férias, a gente tem o Michael aí, mas até o Rogério Ceni também tá fora, o Maurício Souza que tá comandando esse Flamengo. Flamengo 100% na Taça Guanabara e agora assumiu a liderança, Sormani. Exatamente, e que bom, né, Marcela, pro torcedor do Flamengo, né? O time principal, o elenco principal descansando e a molecada disputando aí o campeonato do Rio de Janeiro e 100% de aproveitamento e os jogadores tentando aproveitar ao máximo essa oportunidade que é de ouro. O primeiro tempo o jogo foi um pouco morno, mas o Flamengo foi um pouco melhor, lógico, foi melhor do que o Macaé. Nessa etapa inicial, o Mateuzinho me chamou muita atenção, foi o melhor jogador em campo, ele deu uma bela assistência e apareceu com uma melhor opção de ataque, inclusive, né? Conseguiu 2 boas jogadas pelo lado direito, a gente tá vendo aí o primeiro gol do Rodrigo Muniz. O PP, o Hugo Moura e o João Gomes fizeram um bom meio campo e conduziram bem o time. E o gol do Rodrigo Muniz aí, a gente viu com a assistência do Mateuzinho, foi muito bem. Concordo com você. Não sei se você chegou a falar isso, mas eu vou dizer. O Michael segue abaixo. Vai para lá, vai para cá e não consegue criar nada, fazer nada de produtivo. Não segura a bola, não retém a bola, não dá bom destino a ela. E ele está perdendo nesse instante essa oportunidade que está sendo dada a ele, entendeu? Então as pessoas do Flamengo já começam a ficar desconfiadas dele. A molecada vai indo muito bem, obrigado. Ramon e Mateuzinho são melhores, me parece, do que René e o João Lucas. O Isla não está jogando bem, precisa abrir o olho, hein? E o Mateuzinho pode ocupar essa vaga. E o Ramon, do lado esquerdo, é também, não digo uma ameaça pro Felipe Luiz, mas é um jogador que dá uma certa tranquilidade ao Rogério Ceni, porque ele sabe que ele pode contar no problema com esse menino. Eu investiria mais nele nessa temporada do que do René. Aliás, os dois deram passes perfeitos dos 2 gols do Flamengo, né? E o Rodrigo Muniz, né, voltando, né, ao xodó do Rogério Ceni, até que enfim fez os gols, né? 2 gols do Rodrigo Muniz é aquilo que você falou. O Gabriel deve estar falando, caramba, acho que eu vou voltar mais cedo. Se é que ele tá vendo, né? Porque ele pode também estar curtindo as férias dele, né? Merecidas férias do Gabigol. Ele vai ficar sabendo. Se ele não soube ainda, ele vai ficar sabendo em breve. Silas já falou, que isso? Ele tá assistindo. E Silas, falando do Michael também, falando sobre os jogadores de futebol, eu tô brincando aqui, dizendo que o Gabigol pode, se é que ele tá assistindo. Porque o Michael que pediu pra jogar, inclusive, nesse momento, para ver se conseguia apresentar esse bom futebol novamente. E não é isso que a gente está conseguindo ver. Claramente é um jogador sem confiança, Silas. Ele, no caso do Michael, né, que foi o nosso craque revelação no Bola de Prata da ESPN, é um jogador que está no meio das estrelas. Você vê que não foi só difícil para ele, Marcela, foi difícil para o Pedro Rocha, que chegou e não conseguiu jogar, machucou em seguida também, teve essa infelicidade. O próprio Vitinho teve dificuldade, tanto que o Domenech colocou ele para dentro para fazer o que o Arrascaeta estava fazendo. Aí ele teve grandes jogos, mas também não conseguiu assim, ter se estabilizar naquela posição. E o Flamengo tem dado, sim, exemplo para o Brasil todo de trabalhar os seus ativos, os seus meninos. Vendeu o Vinícius Júnior, vendeu o Renier, para justamente poder bancar o Gabigol, o próprio Paquetá, outro jogador nascido na casa. E se a gente lembrar que essa garotada toda, onde eles nasceram de verdade para o Brasil, foi naquele jogo contra o Palmeiras. Desse time aqui, a zaga, o goleiro era o Hugo e o zagueiro era o Otávio em vez do Noga. Os outros todos eram o Mateuzinho, o Natan, Otávio, Ramon, que por sinal fizeram um baita de um jogo contra o Palmeiras. E a exemplo do Flamengo, o São Paulo agora com o Wellington, dando muitas possibilidades para ele, deu naquele jogo que era uma bomba, né?
jogar um menino num jogo contra o Flamengo, no último jogo, o menino arrebentou, hoje já está aí, reserva do Reinaldo, já entrou novamente. Então, assim, eu acho que essa garotada do Flamengo, o problema o Fábio falou da lateral direita, se o Rafinha de fato voltar, aí eu acho que quem vai ter problema vai ser o Isla, porque esses meninos de fato estão jogando muito bem. Assim como o Igor Vinícius está deram condições